Acompanhe agora a entrevista que a jornalista Daniela Arbex fez com o médico espírita Kleber Gonçalves. O assunto foi o desencarne e a preparação do homem para o mundo espiritual. Acompanhe. Dr. Kleber, por que os espíritas tratam a morte como desencarne ou desencarnação? A desencarnação, né, como o próprio nome indica, é você deixar a carne, né, você se desligar da carne. A desencarnação é vista, né, pelos espíritas e é inserida na doutrina espírita como uma lei. Existe a lei da reencarnação, como a lei da desencarnação, lei do progresso e tantas outras. Na introdução do Livro dos Espíritos, onde existe todo um resumo dos pontos fundamentais da doutrina espírita, a desencarnação consta como um desses pontos fundamentais. O espírita vê dessa forma porque o espírita acredita na reencarnação. Então, se você tem tantas vidas, né, reencarnado quantas necessárias para o progresso do espírito, são tantas desencarnações também, igualmente, em cada vida que você vem ao mundo físico e você retorna à pátria espiritual, que é a pátria verdadeira. Não falamos em morte, evitamos o uso dessa palavra porque ela cria psicologicamente um sentimento de medo, de rejeição, o desconhecido, né? Morreu, não se sabe para onde vai. As religiões antigas criavam muito temor em torno da passagem natural do espírito para o mundo espiritual. Como a morte é um termo que traz esse sentimento de medo, do desconhecido e rejeição, a gente prefere usar com Allan Kardec, né, o termo desencarnação, que traz assim mais facilidade de entendimento. É uma simples passagem para o mundo espiritual, é uma simples volta à vida natural do espírito no mundo espiritual. Allan Kardec, no livro Céu e Inferno, trata exaustivamente sobre o problema da morte. E ele diz que o receio que se tem da morte é exatamente por essa incompreensão do futuro, do que espera o espírito após esse momento. Como é o processo do desencarne? A desencarnação, conforme nós dissemos, né, vista como lei, né, André Luiz nos ensina muito também a respeito de desencarnação. Tem um livro até muito específico da coleção André Luiz que chama-se Obreiros da Vida Eterna, e nesse livro ele enfoca especificamente alguns casos também de desencarnação, como o Céu e o Inferno também igualmente aborda. Existe um processo da desencarnação. No Livro dos Espíritos também, né, os Espíritos nos respondem a respeito da separação da alma e do corpo. Então é feita uma pergunta a respeito sobre desencarnação e eles respondem sobre a separação da alma e do corpo. E se ela se demora muito tempo para acontecer, olha, isso é relativo de acordo com o progresso espiritual. Em espíritos mais evoluídos, né, que passam pela Terra em missões, ou mesmo que não sejam missionários, propriamente dito, mas que já têm vamos dizer, uma carga de progresso espiritual grande, eles, em poucos minutos ou algumas horas, o processo de desencarnação ocorre e eles já se encontram no plano espiritual com a consciência recuperada, né? Já conscientes do fenômeno, entendendo o que está acontecendo. Mas entre esses mais evoluídos, né, e os menos evoluídos, existe uma gama de variedade muito grande. Então, o tempo de duração do processo da desencarnação é variável segundo a evolução. Ele pode durar horas, como diz o Livro dos Espíritos, pode durar dias, semanas, meses ou mesmo anos. Dr. Kleber, o que nós fazemos em vida interfere no nosso processo de morte? Sem dúvida que sim, né? Pode dizer que viver bem pode ser sinônimo também de desencarnar bem. Bem no sentido de estar bem consigo mesmo, né? De aquela sensação pessoal de dever cumprido, né? Uma vida assim moralmente adequada, moralmente estável, em que o indivíduo convive bem, né, com as pessoas próximas, sejam os familiares, sejam, né, as pessoas amigas na área profissional, seja no exercício de quaisquer outras ações extras na sua existência, um trabalho qualquer na área social, ou ligado a um pensamento religioso qualquer.
Se a pessoa passa essa vida, né, exercendo ações positivas, né, e carregando na sua consciência a sensação de dever cumprido, mesmo que possa não ser um cumprimento integral, mas em que ele se esforça para cumprir bem e que ele procura ser honesto consigo mesmo, esse indivíduo, independente de credo religioso, independente de qualquer coisa, ele viveu espiritualmente bem. Então, ele certamente terá uma desencarnação bem tranquila, uma passagem para o mundo espiritual sem sobressaltos, o despertar no mundo espiritual em que ele recobre a consciência se dá assim com mais tranquilidade, porque ele não desencarnou com a consciência profundamente culpada por ter feito isto ou aquilo indevidamente na sua existência, né? Então, viver bem no sentido de estar bem consigo mesmo e de procurar cumprir aquilo que a consciência lhe dita de melhor, o indivíduo terá uma desencarnação realmente muito mais tranquila e um despertar assim junto a amigos no plano espiritual, em que ele será recebido né, num ambiente de fraternidade, de amizade, de carinho, né, um sentimento elevado. Como é a vida na pátria espiritual? Sim, a vida na pátria espiritual. Nós temos informações, né, pela doutrina espírita e depois as obras complementares, né, que os planos espirituais da existência, eles são muito mais organizados que a própria vida na Terra. A vida na Terra é um mero reflexo, né, do progresso do mundo espiritual. Evidentemente que existem zonas inferiores de sofrimento, zonas essas criadas pelos próprios homens em condição de consciência culpada e que geram regiões de sofrimento verdadeiramente infernais, mas estão sempre zonas temporárias. Na medida que o planeta progride, essas zonas de sofrimento vão se esvaziando progressivamente. Claro que durante um tempo existem muitos espíritos em sofrimento, na medida em que as leis de amor do Pai vão atuando em benefício das criaturas, né? As criaturas também elas mesmas se esforçando e se transformando, né? Muitos irmãos nossos que já passaram por zonas de sofrimento, nós mesmos já passamos por zonas de sofrimento, certamente, né? Hoje nós estamos esforçando, né, para atingirmos uma condição melhor de vida, estamos tentando lutar contra as nossas próprias imperfeições e certamente que já tivemos a oportunidade de passar por sofrimento, mas hoje provavelmente não necessitaremos mais desse nível de sofrimento. Então, no mundo espiritual existe uma organização feita, vamos dizer, em planos espirituais. A palavra plano é mais para definir zonas que estão próximas ou distantes da Terra, né? E ao que parece, né, planos mais elevados são aqueles que se distanciam mais do planeta, e o mundo espiritual é uma organização extraordinária. As descrições que nós temos de colônias vizinhas a nós já nos causam, vamos dizer assim, uma sensação de alegria muito grande saber que existem essas colônias, onde existe paz, onde existe fraternidade, onde as pessoas se entendem, onde trabalham exclusivamente para o bem. Imagina em planos ainda mais elevados que, para nós, na nossa condição espiritual do presente, são de uma elevação tão grande que nós não temos condição de imaginar a felicidade daqueles que estão lá. Mas todos eles estão preocupados com o progresso humano. São bilhões de espíritos encarnados, e o número de desencarnados é ainda bem maior que o de encarnados, e que há um esforço coletivo no mundo espiritual. Isso é muito importante a gente considerar isso. Há um esforço coletivo, geral, no mundo espiritual, comandado pelo próprio Cristo, para que a humanidade se transforme para o bem. É o esforço geral que o planeta está passando hoje para sair da condição de um planeta de provas e expiações e partir para um mundo de regeneração. A grande vantagem da doutrina espírita é que ela dá para nós essa segurança, essa tranquilidade da continuidade da vida do espírito. Mas não é uma continuidade assim, que você fosse ficar numa atitude contemplativa, num paraíso sem fazer nada, ou vai para uma região de sofrimento. Não. É uma passagem natural para um mundo em que o trabalho continua, que a vida social continua, que os entes queridos que lá permaneceram estão lá à nossa espera, enfim. Entender que é natural essa passagem. A pessoa entendendo isso, ela influencia positivamente o grupo familiar e ela própria se prepara da melhor maneira.